Olá, boa tarde pessoal. Estamos aqui com mais uma live. Fique com elas. Hoje a gente vai estar com a psiquiatra Andressa Bristo, já vou chamando ela aqui. A gente vai falar sobre os estressores, a gente vai falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental, depressão, ansiedade. Já estou chamando aqui, ela já vai entrando. Enquanto isso, eu conheço a Andressa tem 3 anos já. Eu tinha um caso desafiador e que já tinha sido visto por vários psiquiatras, inclusive, e um professor da UNB, na época eu era da UNB ainda, um professor da UNB indicou a Andressa para ver esse caso. E deu muito certo. Depois disso, já encaminhei várias outras pacientes para ela. E aí, quando a gente começou a pensar no grupo Elas, a gente abriu a seleção em outubro do ano passado, né? E a gente não abriu para psiquiatra, porque na verdade era ela que era para entrar, né? Era ela que a gente queria. E conversei muito aqui em casa sobre isso e a gente esperava uma oportunidade de conseguir, né, abordar esse tema com ela. Então a gente montou a equipe e ela já tem consultório, já tem um monte de paciente, agenda cheia. Então a gente esperou montar a equipe para conseguir apresentar a ela uma proposta assim que valesse a pena ela participar. Deu uma brechinha, a gente conversou e ela topou. Então a gente está aí com uma psiquiatra muito boa, top realmente, que é a Andressa. E eu tenho muita honra de ter você aqui com a gente, viu, Andressa? Se você puder falar um pouquinho sobre a sua formação, enfim, se apresentar. Tá. Eu que agradeço o convite, né, Thalia? Thalia é sempre muito querida, uma Tamo junto. profissional muito competente, e aí receber um convite, assim, da Thalia, eu fiquei muito feliz. E até porque, assim, o projeto eu fui conhecendo aos poucos, mas fui me apaixonando pelo projeto, né? Então, não tive dúvidas em dizer sim e estar dentro desse projeto, né, Thalia? Que bom, que bom. Eu sou pernambucana, eu estou em Brasília há uns 17 anos, fiz residência na UNB e desde a residência me apaixonei por Brasília também e fiquei aqui em Brasília. Fiz a psiquiatria geral primeiro, depois também fiz psiquiatria da infância. Ao longo do caminho também surgiu a necessidade de uma psiquiatria forense e sempre buscando conhecimento. E atualmente estou fazendo mestrado em sono, né, que é uma área também que eu gosto bastante, e estudando bastante sobre o sono. Então acho que essa live vai ser muito produtiva nessa época de pandemia, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu recebi mensagem de várias pessoas que, enfim, por ser sábado, pelo horário, falaram assim, não, salva, então, quando terminar, a gente vai salvar e depois vai ficar aqui no IGTV e lá no canal também do YouTube, tá? Então, Uhum. assim, tem muita gente que enviou perguntas sobre essa questão do Covid e tudo, e às vezes alguns nunca consultaram com um psiquiatra e ficam na dúvida, né, se tem algum diagnóstico e tal. Acho que seria legal você começar falando um pouco, assim, do que é depressão, o que é ansiedade, né? O que é o transtorno pós-traumático, enfim. Se você puder começar por aí, acho que vai ser legal, Andressa. Tá. Assim, hoje em dia esses termos estão muito banalizados, né? E se usa muito de forma leiga. Então, qualquer tristeza, as pessoas, em vez de falar estou triste, estou com depressão, estou depressiva. E a gente tem que diferenciar isso, porque assim, alegria, tristeza, ansiedade são sentimentos normais que a gente tem no nosso dia a dia e que nada disso é patológico. Então, a gente tem que começar a tentar identificar a partir de onde que a gente deve procurar um profissional, de ter cuidado, onde está complicando. Então, se eu passo a maior parte do dia triste, a maior parte dos meus dias triste, uma tristeza sem motivo aparente ou desproporcional a um fato, eu tenho que estar atenta. Já chegou no consultório, por exemplo, Thalia, um paciente referindo, se a gente falar critérios diagnósticos depressivos, bastante. Ah, estou com insônia, alteração do sono, alteração do apetite, muita tristeza, choro o dia todo. E aí eu parei para pensar, mas aconteceu alguma coisa recente na sua vida? Ah, minha mãe faleceu tem uma semana. Então, isso é uma reação proporcional, é uma tristeza proporcional a um fato grave que O aconteceu. contexto, né? Uhum. Exatamente. Agora, se eu tenho uma situação, quebrei um copo, que era uma caneca que eu gostava muito, estou uma semana triste por causa disso, aí tá desproporcional. Então, a gente tem que ver até onde esses sentimentos estão perdurando de forma desproporcional ao fato e de forma duradoura, né? Outro alerta também é quando começa a caminhar para sentimentos de menos-valia, culpabilidade o tempo todo, vontade de sumir, de desaparecer.
A ansiedade também é outro ponto difícil, às vezes, de identificar, porque é um mecanismo de defesa normal do ser humano. É até importante e saudável que tenhamos algum grau de ansiedade, que a ansiedade nos movimenta, nos põe para frente. Nossa, tem um trabalho amanhã, vamos lá, eu tenho que fazer, tenho que produzir. Isso põe a gente para frente. Quando que a ansiedade é um problema? Quando ela começa a afetar nosso dia a dia. Eu estou tão ansiosa que eu estudei tanto para a prova, chegou na hora da prova, dei um branco, não consegui fazer a prova de jeito nenhum. Ou tive diarreia, vômito antes de fazer uma apresentação em público. Então, isso já está mexendo com a vida funcional, está atrapalhando a vida da pessoa. Isso já não está normal. E hoje em dia, uma coisa que chega muito em consultório, falando sobre insônia, meu filho está com insônia, que é muito comum em adolescentes, né? Aí eu vou perguntar, mas que horas dorme? 2 horas da manhã. Que horas acorda? 12:00. Aí você vai ver o tempo total de sono, tá ótimo, tá até muito tempo de sono. É a questão do horário que começa e o horário que acorda. Isso, então assim, tem um deslocamento do horário ideal para esse adolescente dormir ou para esse adulto, que muitos adultos também desregularam o ciclo sono-vigília durante a pandemia, mas que não caracterizam insônia. A insônia é quando a gente tem menor tempo de sono, um sono não reparador, que mesmo ficando muito tempo, tem vários despertares, acorda cansado. Então a gente tem que investigar para dar o diagnóstico correto. Não é simplesmente, tô dormindo 2 horas da manhã, doutor. Então vamos entrar com remédio para insônia. Não, vamos esmiuçar um pouquinho. E o transtorno de estresse pós-traumático faz parte do grupo dos transtornos ansiosos, porque a gente tem vários transtornos ansiosos, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, fobia social, síndrome do pânico. E está muito em voga o transtorno de estresse pós-traumático por causa da Covid. Assim, pacientes que passaram por internação, por UTI, isso causou um trauma. Então, esse trauma, eles ficam tendo flashbacks durante o dia, tem pesadelos sobre isso durante o dia, uma sensação de risco iminente. Então, assim, é muito angustiante e que também precisa de tratamento. Com certeza. E agora que eu, enfim, passei por essa situação da infecção e depois a complicação e tudo mais, eu consigo entender isso de forma mais clara, porque mesmo sem ter de base, né, depressão, ansiedade, eu percebo claramente o impacto que isso traz, até mesmo no que você falou, né, da insônia. O que teria, assim, de consequência essa questão da insônia? Isso foi algo que está bem frequente, assim. No geral, as pessoas banalizam muito a questão do sono, né? Então, se eu tenho um dia corrido, muitas atividades, de onde eu vou tirar o tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer? Eu tiro do sono. É simples. No fim de semana eu vou recuperar. E é negligenciado entre os profissionais de saúde, entre nós médicos. Muito se deixa de se perguntar sobre sintomas de sono. Como está seu sono? Como está sua qualidade de sono? Né? Porque às vezes eu estou com um paciente com insônia crônica há algum tempo, ele está irritado, sem paciência, com oscilação de humor, com alteração de apetite, aí pensa, é uma depressão. Não, pode ser consequência direta de um quadro de insônia. E se eu tenho uma insônia, eu vou ter maior risco de transtornos mentais, como depressão, transtornos ansiosos. E não só isso, existe a consequência metabólica. Os insones, privação crônica de sono, por menor que seja, 1 hora por dia, por exemplo, ao longo do tempo vai ter consequências metabólicas, como ganho de peso por causa da secreção do hormônio da saciedade, que acontece à noite. Pode ter alterações cardiovasculares, inclusive o meu mestrado aborda essa questão das alterações cardiovasculares na insônia. Maior chance de algumas doenças crônicas, por exemplo, além da hipertensão, a gente pode ter algum tipo de outra síndrome metabólica, pode ter maior risco de infarto, de AVC. Então, existe uma série de consequências físicas. Você vai tirar do sono, mas você vai ter que pagar um preço por isso. O dormir a mais no fim de semana não vai compensar. Não recupera, né? Não. E vocês têm visto, assim, essa queixa de insônia associada à infecção por Covid ou pós? Vocês têm percebido isso? Bastante, Thalia. Porque, assim, ainda mais os pacientes que passaram pela internação, né? Passaram no UTI o tempo todo, barulho de máquinas,
mesmo os que ficaram só em quarto, a tensão, a preocupação, se vou recuperar, se vou piorar, é muito grande. E até pela questão respiratória, né? Que quando a gente está gripado, qualquer gripe, a gente já tende a ter uma alteração de sono, já fica mais difícil de dormir. E, além do mais, não é uma infecção, não é uma gripe qualquer, né? Não é uma infecção respiratória qualquer. Então, além da preocupação, tem a parte física dos sintomas, que levam ao quadro de insônia. E não só isso, a própria infecção da ação sobre o cérebro do vírus pode estar relacionado com a origem dessa insônia. Entendi, perfeito. E aí, aproveitando que a gente está falando então da Covid, essa infecção pode gerar transtornos psiquiátricos, então pode ter essa correlação direta? Como que isso funciona? Sim, tá tudo muito novo, né? Os estudos aí, tá todo mundo pesquisando, muita coisa sendo publicada, mas tudo muito novo que precisa ser confirmado. Mas o que é que a gente vê? As suposições são de que existe, quando a pessoa está com uma infecção Covid, existe a questão da inflamação, então o cérebro também sofre um processo de inflamação, né? É afetado. Existe uma resposta imunológica do corpo que vai agir sobre o cérebro também, que pode causar prejuízos. E existe a ação direta do vírus sobre o cérebro. Então, acredita-se que esses três fatores juntos causam alterações no cérebro que predispõem a transtornos mentais e a transtornos de sono. Além disso, a gente tem que entender que os transtornos psiquiátricos, eles não têm uma causa única. E vale também aqui nos pacientes pós-Covid, porque além de passar pelo dano físico, essas pessoas estão submetidas ao estresse de estar no hospital, ao estresse de saber se contaminou ou não familiares que estão em casa, se eu vou sair do hospital, se eu vou ter alguma consequência, sequela, estou afastado do trabalho, dos filhos, da família. Então, tem uma série de fatores externos também, além de algumas medicações que podem precipitar transtornos mentais, como o próprio corticoide, que é muito usado em pacientes com Covid. Perfeito. E aí você falou dessa questão da transmissão dos familiares, para os familiares, né? Você percebe, assim, essa questão da saúde mental impactando também essas outras pessoas ou mais o paciente em si que teve a Covid? Eu vejo isso muito como uma particularidade da psiquiatria, dos transtornos mentais. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente pós-Covid, ele pode ter uma sequela respiratória, ele pode ter uma sequela neurológica, né? Ele pode ter uma sequela cardíaca, ele pode ter um monte de sequelas. O paciente que não teve Covid, a pessoa que não teve Covid, mesmo que familiar, ele não vai ter risco de ter uma sequela respiratória, de ter uma consequência neurológica. Mas ele tem risco, sim, aumentado de ter transtornos mentais, ansiedade, insônia, depressão. Ainda mais aquele grupo que já tinha um transtorno mental prévio à pandemia. Porque foram muitos fatores aí que mudaram com essa questão da pandemia. E que ninguém imaginou, né, em pleno 2019, 2020, que a gente podia ter uma pandemia com essa magnitude que mudasse tanto nossas vidas, né? Isso aí eu percebi claramente, porque hoje, assim, meu trabalho, eu faço a parte de rotina ginecológica e eu atendo principalmente os pacientes que querem fazer cirurgia íntima também. Mas, assim, considerando as pacientes de rotina, ou seja, são pacientes que não estão com sintomas, né, não estão com uma queixa específica. Mas a quantidade de indicações que eu fiz para terapia, né, para psicólogo, eu acho que foi 3 vezes mais do que o que eu fazia antes, assim, foi uma coisa realmente surreal, assim, acho que não só pela infecção em si, mas pela maneira de viver com o isolamento, né, que até era a próxima pergunta que eu ia falar para você, assim, essa questão do isolamento, né, e eu sei que você trabalha também não só com adultos, você trabalha com crianças, né, adolescentes, o que você tem visto de impacto dessa questão do isolamento? Muitas mudanças, né? Então, nossa rotina mudou muito. E, às vezes, home office, nossa né, rotina também mudou. Tem gente que perdeu rotina, que não tem mais rotina, que acorda de pijama e que à noite está de pijama, que ficou sem metas, sem perspectiva e que fica o dia todo, que antes ia para academia, ia para alguma atividade social, ia para o trabalho, agora faz home office, está em casa, nem troca de roupa. Então, assim, tem gente que não está tendo nem rotina, né? E isso vale não só para os adultos, as crianças, adolescentes e os próprios idosos aposentados, eles tiveram sua rotina modificada a partir do momento que eles não recebem mais visita dos familiares,
não tem mais aquele almoço do sábado, do domingo. Então, assim, a rotina mudou. E isso afeta muito, com certeza, nosso dia a dia, nosso grau de segurança. Se eu tenho uma rotina, eu sei o que vem depois. Se eu não tenho, o que é que vem depois, né? Qual a meta que eu tenho? Para que eu vou me esforçar? Outro aspecto importante é a questão do medo, né? A preocupação. As pessoas passaram a ter muita preocupação e algumas de forma até exagerada, outros até de forma negacionista, né? Se eu sair, eu vou me contaminar? Ah, mas será que eu vou visitar minha mãe? Ah, mas e se não sei quem? Tem pais que disseram, não, não quero que me visitem. Então, assim, as crianças sem ver os avós, assim, o medo de infecção está muito grande de forma geral. O distanciamento, né, social, o não encontrar pessoalmente, por mais que se fale por telefone, por mensagem, jogos online, por vídeo, não é como o contato que a gente Com tem corpo certeza. a corpo, né? E isso faz uma diferença muito grande, não só para os adultos. Imagine os adolescentes, numa fase que é muito social, esses adolescentes têm seu nicho de amigos totalmente afastados e muitos terminando cansando de celular, porque passa o dia todo em teleaula e vão se isolando cada vez mais, os adultos também. Além disso, os adultos têm o teletrabalho, né? Que o teletrabalho, eu digo que é uma faca de dois gumes. Tem pessoas que se adaptaram muito bem, tem pessoas que não Com se certeza. adaptaram de jeito nenhum. Tem chefes que perderam a noção de tempo. Então, aquela pessoa que trabalhava 8 horas por A dia, maioria está trabalhando mais. agora perderam noção de tempo, porque a chefia manda mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite, 7 da manhã, 6 da manhã. E aí eu sempre falo, vamos pôr um limite, porque não é full time o trabalho, temos que equilibrar. Verdade. E no início das teleaulas também era uma queixa muito frequente dos adolescentes, a demanda que a escola mandava de trabalhos e de atividades. Porque eles não tinham noção, assim, eles estavam aprendendo também. E era muita demanda de trabalho, eles sofreram bastante. E até uma coisa que eu ouvia muito no consultório das mulheres, assim, com filhos em torno de 5 a 12 anos, ali que já, assim, não tá, é pequeno, mas não é tão pequeno, às vezes precisava já assistir aula, e elas falam, meu Deus, tá o caos, porque eles não conseguem ver sozinhos, eu preciso ficar junto, e aí é aquele desequilíbrio todo familiar e quantidade de computador, então realmente foi uma mudança, né? Imagine. O casal, cada um no cômodo, no seu teletrabalho. Uma criança de 5 anos que não pode ficar sozinha, mesmo que não esteja fazendo teleaula, né? E com quem fica? Não pode receber empregada, porque a empregada pega o ônibus, a babá pega o ônibus, e se ela estiver infectada? E o chefe não quer saber disso, quer produtividade, quer resultado. Então, Isso. esse também é um fator estressante aí que ainda está acontecendo, né? Além do mais, a questão da sobrecarga, né? Porque, assim, por exemplo, se o empregado doméstico deixou de ir, a babá deixou de ir, quem vai limpar a casa? Quem vai fazer os afazeres domésticos? Então, passou a ser dividido entre o casal, entre os filhos maiores, e aí é uma demanda maior que uma atividade não prazerosa. Tipo, ninguém acorda, hoje eu tô com muita vontade de lavar os pratos, de lavar roupa, de passar Com ferro, né? certeza. Então, é mais uma obrigação sem nenhuma recompensa de lazer e de prazer. Pelo contrário, com perdas significativas das atividades de lazer, né? Principalmente para os extrovertidos, que são os que sofreram mais com essa pandemia. Eu Você quer entendi. falar? Não, é que eu pensei aqui numa situação específica, que a minha filha, Melissa, ela tem 2 anos e 6 meses agora, e ela é extremamente extrovertida, assim, ela é super sociável. E aí aconteceu em 2 momentos já, da gente estar passeando com ela, numa área mais aberta, aqui em casa ainda, mas tinham algumas pessoas, assim, no canto, e ela falou assim, não, eu não quero ir para ali, não, não quero ir lá, tem muita gente. Sendo que É. ela é uma pessoa sociável. Então, assim, Uhum, se para ela, né, já teve esse impacto, eu fico pensando assim, essas crianças que estão formando, assim, digamos, né, nesse período, o uhum, impacto que isso vai trazer para elas, né? O impacto que isso uhum. vai trazer. A próxima pergunta, Andressa, a gente falou de mulher adulta, né, criança, adolescente, e tem também a questão dos idosos, que estão aí isolados e tudo. Existe alguma recomendação especial, alguma... Ô, Thalia, deixa eu só comentar um Hum, pouquinho mais da questão das mudanças, tá. assim, dos Aham, hábitos, perfeito, para a pode, gente ir para uhum, os idosos. pode falar. A questão do maior índice de conflitos conjugais. Então, assim,
o confinamento, uma coisa é você ter um casal que um trabalha, ou um fica dentro de casa, ou os dois trabalham, se encontram à noite. Outra coisa é 24 horas juntos, com toda a demanda de cuidar da casa, de cuidar das crianças, e não ter quem ajude, não ter o avô e a avó para deixar a criança. Então, esses estressores causaram-se muitos conflitos e um índice muito aumentado de divórcios. E, além de ter essa questão entre o casal, os pais passaram a ficar muito estressados e isso reflete também nas crianças e nos adolescentes, Entendi. né? É Uhum, outro perfeito, fator perfeito. importante. Houve aumento do consumo de bebida alcoólica, porque agora todo dia a gente fica em casa, não tem que acordar cedo para ir para o trabalho, já economiza a parte de trânsito. Como é teletrabalho, eu posso acordar mais tarde, ficar até mais tarde. O consumo de bebida, por alguns, até se perdeu o controle dessa questão. A preocupação com os familiares doentes, né? E minha mãe está doente, agora eu vou cuidar, não vou cuidar, e quem vai cuidar? E se eu for cuidar e pegar? Mas aí se eu pegar, eu vou transmitir para o meu filho, para o meu marido, como que vai ficar a situação? Então, outro fator muito estressor, as mortes das pessoas queridas, com dificuldade de se fazer o ritual de passagem do enterro, né? O caixão fechado, sem a gente poder se despedir adequadamente das pessoas queridas, da limitação do medo de contaminação nesse contexto. Isso é muito desafiador, né? Porque os rituais também são muito importantes. Então, são muitos estressores, né? Juntos, trazidos por um único vírus. Realmente é um período assim que a gente não imaginou que ia passar, né? E está durando muito mais do que a gente imaginou, né? Agora a gente está vendo aí, a gente teve até a live na quarta-feira falando do impacto para gestantes, que no início não estava acontecendo e agora também está impactando, né? Mas aparentemente impactando mais esse grupo também. Então cada hora surge uma preocupação nova, né? Uhum. E os Perfeito. idosos, né, Thalia, que você tinha comentado, a questão dos idosos, que são pessoas que, assim, eles normalmente, sem pandemia, eles já têm uma certa limitação social, né? Eles ficam mais em casa, tem muitos que são ativos, que saem, mas em geral eles ficam em casa, recebem visita dos familiares. É uma faixa etária já com a maior predisposição de transtorno depressivo, por exemplo, de maior risco de suicídio. E eles se viram sem cuidados, né? Eles se viram sem ter aquela pessoa que cuida, que vai, né? Teve que ficar agora se render à tecnologia. Então, assim, os familiares têm que tentar estabelecer uma rotina com esses idosos, de cuidado, de mostrar que está atento, de tentar ir pessoalmente tomando todas as medidas preventivas, mesmo que distante, mas olhar no olho, entendeu? E encontrar. E ver se está tendo modificação, se esse idoso está perdendo peso, está se alimentando direito, está dormindo direito, como estão os sentimentos, como que está, assim, a expectativa em relação ao futuro, né? Então, o alerta é esse, assim, os familiares terem um olhar diferenciado, porque muitas vezes eles não vão verbalizar que precisam de ajuda. Perfeito, perfeito. Maravilha. E aí, Andressa, tiveram algumas perguntas, né, que vieram também para a gente e várias aqui, na verdade, a gente acabou já abordando, né, na resposta das anteriores. E eu queria saber, assim, em relação ao papel da mulher, o que que você vê, assim, diferente, né? Porque a maioria das pessoas que vão assistir na sequência, a nossa live também são mulheres que me acompanham aqui. Então, assim, o que que você vê de mudança nesse contexto, assim, em relação à mulher, ao papel da mulher? Eu vejo assim, eu vejo as mulheres já com sobrecarga muito grande, né? Que a gente tem que dar conta de ser uma boa profissional, a gente tem que ser boa mãe, tem que ser boa esposa, tem que ser boa filha, tem que ser boa dona de casa. Então, assim, tem que estar bonita, tem que malhar, tem que fazer dieta, tem que. Já, no geral, a gente já é muito cobrada em relação a todos esses fatores. Agora, imagina no contexto da pandemia. Porque, assim, os casais que eu atendo, quem fica fazendo. Vamos dizer, não vou generalizar, tá? A Mas maioria, a maioria. eu diria que 90% dos casos, quem fica na teleaula com o filho, mesmo tendo demanda do trabalho, é a mulher. Além disso, tem o chefe cobrando, né? E ela não tem tempo para ela mesma. Algumas tiram do sono, só que tirar do sono não é a melhor É aquele alternativa, impacto. porque isso vai gerar um desgaste, vai dar uma maior chance de transtornos mentais e outras consequências. Então, assim, o papel da mulher é
vai ser organizar a rotina dentro da casa, de forma firme, conversando com o companheiro ou as pessoas que moram na casa, né? Que às vezes não necessariamente é o marido, mas organizar a rotina dos filhos, fazer a cobrança, fiscalizar e ver a demanda dos filhos, como é que tá, observar o emocional, a alimentação, só que também ter tempo para ela mesma, negociar tempo para ela mesma, ou com o marido, ou com algum familiar que possa colaborar, para que ela tenha um momento dela de uma atividade de lazer, uma atividade física, porque se ela não para, se ela fica por conta só da demanda, porque se ela for esperar ter tempo, ela não vai ter tempo nunca, ela não vai ter tempo nem de dormir. Mas tem que ver que se eu não tiver esse tempo de descanso, de parar, de lazer, uma hora vai pifar. E aí todo mundo da casa vai sentir. Isso que você falou é interessante, todo mundo sabe que eu sou gineco, eu tendo a puxar a sardinha para o lado da mulher, é uma questão pessoal também, mas até uma questão que eu queria dividir é que eu, enfim, trabalho com sexualidade, não é uma coisa que eu falo tanto mais sobre, mas eu até o início da pandemia, eu tinha muitos pacientes ainda de terapia sexual. E aí, de março a agosto, todas as pacientes, sem exceção, alteração de libido, anorgasmia, vaginismo, todas as pacientes que eram de terapia sexual comigo, elas migraram para terapia individual. Porque o que era um transtorno predominantemente da parte sexual, sem tanto impacto externo assim, com essa alteração conjugal e essa pressão que você falou agora da mulher, não tinha como seguir com terapia sexual, que é mais cognitivo-comportamental e tudo mais. Ela teve que ir para um psicólogo para abordar realmente a questão mais geral, emocional, né? Então, isso foi uma coisa assim que eu percebi. Então, de março a agosto, todas as pacientes, e eram bastante, bastante paciente ainda que eu tinha, de sexualidade, todas eu acabei indicando migrar para o psicólogo, para terapia mesmo. E os homens lembrarem que, diferente deles, que é muita estimulação visual para o sexo, né? Pode estar o mundo caindo, mas eles estão lá, dispostos e querendo o sexo. A mulher, para ter o interesse sexual, ela precisa da admiração, de admirar o cara, das preliminares. Então, assim, é tudo tão corrido que não tem isso. Ela brigou com o marido o dia todo, porque ele não ajudou com a casa, ele não ajudou com os filhos. Como é que de noite ela vai ter libido? E uma coisa interessante que eu percebi também é que para alguns, que é a minoria, mas de fato para alguns casais em que o problema era tempo, a pandemia foi positiva, porque aí estava tudo bem, só que era o tempo que era o problema. Então eles passaram a ficar juntos e aí a coisa andou. Mas isso realmente foi a exceção. A maioria, né, acabou sendo... enfim, beleza. Dessa parte de estressores, tinha alguma outra coisa que você queria falar? Porque a próxima pergunta já seria sobre tratamento de insônia. Tá. Eu queria falar um pouquinho dos adolescentes e Tá. crianças. Uhum. Perfeito. Porque, assim, se para um adulto tá difícil esse isolamento social, o adolescente está sofrendo muito. E é um sofrimento real. Essa semana, teve um pai que comentou comigo que, mas não tem motivo para estar triste. Tem comida dentro de casa, os pais ganham bem, tem tudo que quer. Por que tá triste? Gente, assim, o afastamento da escola, do convívio social, o assistir aula pelo computador, poucos adaptaram bem, a maioria desfoca demais, porque é difícil ficar assistindo aula o dia todo por uma tela, né? Então, assim, isso já é um fator estressor muito grande. Para os pais ficarem atentos a peso, eu tenho prego muitos casos de transtornos alimentares nessa pandemia. Observar sono, questionar, perguntar, tá dormindo bem, não tá dormindo bem? Ficar atento e conversar, perceber se tem tristeza, se está se isolando demais dos amigos, que se não conversa nem por vídeo, se está trancado no quarto o dia todo, de ter um olhar especial para as crianças e adolescentes que muitas vezes os pais só vão perceber muito adiante. Então, observar. Legitimar o sofrimento, né? E tentar ter Sim, empatia, sim. né? Com reconhecimento e validade. Isso. Perfeito, perfeito. E aí, com relação, então, a essa questão de insônia, tratamento, teria alguma questão, assim? Insônia. Todo mundo quer o que é mais rápido e mais fácil, né? Então é mais fácil eu ir ao médico, ir na farmácia, comprar um remédio e tomar. Mas, gente, o melhor tratamento
preconizado na medicina do sono não é uso de medicação. São medidas de higiene do sono e mudanças comportamentais, visando melhorar a qualidade do sono. Então, não adianta ir para o remédio inicialmente, porque a chance de você ficar dependente é alta. Só que o não medicamentoso exige um custo de mudanças de hábitos que nem sempre a pessoa está disposta a fazer. Mas medidas simples do dia a dia devem ser tentadas, pelo menos, né? Então, assim, eu sempre recomendo tentar ter um horário regular de dormir e de acordar e manter esse horário. Se você tem insônia, você vai ter que fazer o sacrifício de manter uma regularidade, inclusive nos fins de semana. De manhã, acordar, abre a janela, tenta ficar exposto à luz solar. Isso é muito importante para o ritmo circadiano, para regular o sono e a vigília. Se houver um contato direto do sol, seria importante, mas se não, abrir janelas, deixar a iluminação solar, em vez de a iluminação artificial durante o dia. Chegar no período da noite, evitar luzes intensas quando estiver perto da hora de dormir, já diminuir a intensidade das luzes da casa. Celular, tem filtro de luz azul, tem aplicativos que filtram a luz azul do tablet, do celular, que é gratuito, vocês podem baixar e já colocar de forma automática para a partir das 19 horas já filtrar. Evitar luz branca e a azul, luz amarela é melhor para a noite. O quarto, um ambiente silencioso, com a temperatura adequada, nem muito frio, nem muito quente. Os ruídos. Cama, gente. Hoje em dia todo mundo faz tudo na cama. Dorme, come, estuda, fica no celular, assiste TV, tudo, né? Mas se você tem insônia, você tem que condicionar seu cérebro que cama é lugar de dormir. E a única maneira de fazer isso é deixar a cama para dormir. Ou para dormir ou para o sexo. Mas evitar qualquer outro tipo de atividade na cama vai ser muito importante. Atividade física vai ajudar também. Pode ser pela manhã, pode ser no fim da tarde, início da noite. Não deixar para ser muito perto da hora de dormir, porque a temperatura alta atrapalha o sono. Algo muito importante, a gente sempre fica esperando saber qual foi o número de mortes de 24 horas, que sai à noite. E isso a gente vai ver notícias trágicas à noite. E o que acontece? Cortisol aumenta. Cortisol aumenta, atrapalha nosso sono, atrapalha a secreção de melatonina. Então, não dá para fazer isso. Então, se tentar seguir uma rotina sobre esse tipo de atividade, né, do ciclo sono-vigília é muito importante. Perfeito. Eu até vi um comentário aqui da Yara, que ela é professora, sempre está acompanhando aí nossas lives, ratificando também que ela tem percebido com os alunos dela a questão da adolescente. Teve outra mãe que comentou também essa questão da adolescente, então parece que isso realmente está sendo um ponto bem desafiador, né? Automutilação. Automutilação também, né? Uma coisa que tem que estar atento. Entendi. Então, essa questão do tratamento da insônia, Andresa, que você estava falando, seria então com psiquiatra também? Existe essa possibilidade de fazer o acompanhamento com psiquiatra? Se as medidas forem não medicamentosas, o ideal é procurar um psicólogo especialista em terapia comportamental para insônia, tá? E aí, existem psicólogos que são especialistas para tratar transtornos de sono. Perfeito. E aí, o que a gente pode fazer, então, para preservar nossa saúde mental, né, nesse contexto de pandemia? Quais seriam as suas sugestões e recomendações? Eu sugiro assim, sugiro baseado nos estudos, tá, gente? Não é da minha cabeça. Então, assim, estabelecer uma rotina. E essa rotina, gente, não precisa ser uma rotina extremamente rígida e inflexível, porque estamos numa situação atípica. Então, mas eu preciso ter um mínimo de rotina para que as coisas aconteçam melhor. Manter a casa organizada, né? Manter o horário de dormir e acordar regular, sem deixar tudo solto, como se fosse férias, né? Equilibrar horário de trabalho, de lazer
e vida social, porque dá para ter uma vida social mesmo na pandemia, quer por via eletrônica, quer encontrar um amigo num parque, com máscara, com proteção, mas somos seres sociáveis e precisamos do contato social, né? Reservar sempre tempo, isso todo mundo esquece, gente. Uma coisa que eu me assusto, que eu sempre pergunto no consultório, o que você gosta de fazer? Muitos adultos não sabem o que eles gostam de fazer. Não sei. Porque eles já não fazem o que gostam há tanto tempo que eles já nem sabem mais o que eles gostam de fazer. Então, se você não sabe o que você gosta de fazer, vai testando atividades. Usa a criatividade. Pensa coisas que você sempre teve vontade e nunca fez. Nossa, eu queria aprender um instrumento musical. Eu quero fazer uma atividade manual. Pode ser que você não goste, mas se você não tentar, você não vai achar. E você vai seguir só em obrigações. Aí tem paciente que chega, de lazer eu faço atividade física. Eu pergunto, e você gosta de fazer atividade física? Não. Então não é lazer, é uma obrigação. Para algumas pessoas a atividade física é o lazer, mas para você não é. Então a gente precisa, além da atividade física, que sim, é importantíssima e necessária, arrumar uma atividade prazerosa, né? No teletrabalho, colocar limite na chefia, né? Estabelecer horários e não ficar extrapolando aqueles horários de forma rotineira, porque você precisa de descanso e precisa de tempo com sua família também, né? Com os filhos, com o marido. Deixa eu ver o que mais. Eu pus uma colinha aqui. Alimentação. Muita gente descuidou total da alimentação. Eu mesma, no primeiro mês, engordei. Só em casa, geladeira, teletrabalho, né? Quando eu fui ver na balança, me assustei, aí parei. Não, peraí. A gente precisa estabelecer uma rotina saudável. Procurei nutricionista, como chocolatezinho de vez em quando, o que eu quero, mas deixou de ser o hábito equilíbrio, né? De comer porcaria. Até porque se você tem uma alimentação saudável, seu organismo vai estar mais forte, vai estar com a imunidade melhor para se você pegar a infecção, por exemplo, né? Atividade física, né? Organizar a rotina. Então, eu sempre falo para o paciente, se você não gosta de atividade física, entra no link de obrigações. E entrou no link de obrigações, tem que ter data e hora. Então, você vai estabelecer o dia da semana, tipo segunda, quarta e sexta, de 5 às 18, de 17 às 18 eu vou fazer atividade física. Porque se fica, quando eu tiver vontade eu vou, não vai, né? Se não é um prazer, essa pessoa não vai. Manter as relações sociais, como eu já comentei. Relaxamento, gente, meditação. É uma coisa que as pessoas pouco valorizam, mas que hoje em dia a gente tem estudos científicos com boa validação que mostram a eficácia da meditação para transtornos mentais, para transtornos ansiosos, para insônia. Aí tem paciente que chega, mas eu sou muito ansioso, como que eu vou fazer meditação? Gente, tem aplicativos de meditação guiada, tem cursos de meditação, porque realmente, se eu nunca meditei, vou começar a meditar hoje, eu não vou conseguir ir sozinha. Eu preciso aprender a meditar, e para aprender você precisa treinar. Então, até para os insones, tem meditação guiada para o sono, que você pode pôr o fone e ficar seguindo o que a voz está falando, para ir relaxando a musculatura. Então, ter um tempo de meditação e uma rotina, isso faz muito bem. Evitar a automedicação. Muita gente tomando remédio. Tava sem conseguir dormir, doutora. Eu peguei o remédio do meu pai, dei para o meu filho. E assim por diante. Assim. Tem adolescente que eu atendo que eu passo a medicação, os pais já falam, nossa, esse remédio é bom. Aí eu falo para a adolescente, não deixa seus pais roubarem, não. Porque tá uma troca e cada tem isso, Tem demais, na psiquiatria tem demais. Então, tanto evitar a automedicação, como não interromper se você usa remédio controlado ou remédio contínuo, não interromper a medicação sem falar com o seu médico, porque essa parte medicamentosa tem que ser com avaliação médica. Evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, de drogas recreativas, né? De substâncias, porque a tendência é não ter um limite nesse consumo. Procurar entender quais são seus próprios limites. Até onde você consegue ir? Porque, assim, não adianta a gente querer resolver todas as coisas do mundo se a gente não pode. Não adianta dar murro em ponta de faca, que você só vai se machucar, se desgastar e não vai resolver. Então, que
que lutas eu devo realmente entrar? O que é que eu posso bancar e gastar minha energia com isso? Se for coisa que não precisa, gente, não gaste sua energia com isso, porque sua saúde mental é Prioridade. muito mais importante, né? E estabelecer formas de lidar com os sentimentos, não só com o sentimento dos filhos, do marido, mas seus próprios sentimentos. Tem gente que não para pensar sobre ela mesma, né? Não para tentar. Nossa, eu tô com um aperto no peito, uma pressão aqui na garganta, será que eu tô com refluxo? E a pessoa não para pensar a carga emocional que está enfrentando. E às vezes fica em dúvida, nossa, será que é algum problema, assim? Será que eu estou entrando em depressão, ansiedade, ou meu filho? Se está em dúvida, procura um profissional da área de saúde mental que pode ajudar. E aí estabelecer o que, que é, o que, que precisa fazer, que às vezes é só modificações de rotina. As pessoas têm medo de ir para o psiquiatra porque já acham que vão sair com a receita do remédio controlado, mas não necessariamente. E se tiver que usar remédio controlado, não é o fim do mundo, gente. Né? A maioria das medicações na psiquiatria hoje em dia não causam dependência química, não te deixam grog, pelo contrário, vão melhorar a sua qualidade de vida se bem indicadas, né? Tem que ser bem indicado, com certeza. É perfeito. Essa colocação que você fez, achei importante, porque existe um preconceito muito grande ainda, né, com a área de saúde mental. Então, a gente vê aí várias mulheres e homens, enfim, que retardam, demoram muito para procurar ajuda, né, e acabam chegando, ou às vezes usam uma medicação sem a orientação profissional e realmente acaba tendo um impacto negativo, né, em algo que de repente poderia ser resolvido em um curto tempo, né? E lembrar que, assim, tem outras pessoas também que pensam que psiquiatra é basicamente para chegar lá e fazer uma receita de um medicamento e pronto, né? E não é isso. Então, a Andressa mesmo é 60 minutos e às vezes até um pouco mais de tempo na consulta e pergunta tudo, investiga mesmo. Então, vai ver, peraí, será que é alguma coisa orgânica que está causando isso? Não, não é. Então, vamos por esse lado, mas vamos investigar e realmente cuidando, né? Das queixas do paciente, não só passa um remédio e vamos testando, né? Então, Eu assim, costumo dizer valorizar. muito que psiquiatria não é só remédio, né? E tem casos de pacientes que vão lá querendo usar o remédio. Eu digo, ó, seu caso não é medicamentoso. E aí falo quais são as abordagens e às vezes sai chateado. E tem pacientes, muitos que querem só tomar um remédio, mas a gente precisa de toda uma estrutura para a saúde mental. Eu preciso da atividade física, eu preciso da psicoterapia, eu preciso do uso da medicação, eu preciso de uma dinâmica familiar legal. Se é adolescente, eu preciso de um apoio escolar, né? Então, é uma série de fatores. Perfeito. Muito bem. Assim, achei que foi muito bom, a gente englobou assim, o conteúdo bem completo, né? Eu vi aqui várias perguntas, mas a gente já, dessas que apareceram aqui, a gente já respondeu também, nessa sequência de perguntas. Você queria fazer alguma colocação sobre algum ponto, algum tema? Ô, Thalia, eu acho que alguém mandou antes uma pergunta sobre Hum. a questão cognitiva, Ah, eu não vi essa, então, mostrei. pós-Covid. Pode falar. Tem tido, sim, várias queixas de alteração cognitiva pós-Covid. Eu vi um estudo que mostrando que pode chegar até 50% das pessoas, até um pouquinho mais, de apresentar dificuldades cognitivas pós-Covid, mas que a tendência ainda está se estudando, né? Esse estudo que eu vi avaliou pacientes 6 a 8 meses pós-Covid, mas a tendência é que a cognição vá retornando aos poucos. Mas ainda não há estudos definitivos que digam que zera totalmente, que todo mundo recupera. Mas a tendência é que sim. E eu vi um estudo muito interessante também, idoso, que agora veio à minha cabeça por causa da questão cognitiva, Uhum. de Covid antecipando quadros de demência em Demência. pessoas predispostas. Então, assim, ficar atento, porque assim, é uma caixinha de surpresa o pós-Covid e a gente ainda está aprendendo, está engateando para saber o que acontece, né? Acho que é importante colocar que se a pessoa está percebendo que está tendo alteração cognitiva, né, que busque ajuda, porque existem os exercícios que podem ser feitos também, né, para... Sim. Tem psicólogas que podem fazer atividades para estimular a atividade do cérebro, cognição, e que ajuda efetivamente, né? Perfeito. Muito bom, Andresa. Foi ótimo, né? Vai fazer a live bem tranquilo. Perfeito, perfeito. Na live anterior, a gente fez com 4 pessoas e aí a gente teve algumas questões. Eu falei, não, Andresa, vamos fazer só nós duas, mas acho que a próxima a gente consegue fazer um bate-papo aí com mais gente também. A gente
pode escolher um outro tema para você estar voltando aqui e conversar com a gente também, tá? Uhum. E agradecer as pessoas que dedicaram um pouquinho do tempo para parar e nos escutar, né, Thalia? Com certeza, com certeza. Teve um monte de gente aqui mandando mensagem de carinho para você. Não sei se você conseguiu ler todos, porque foi enquanto você Vi estava. algumas. Algumas falando, a Andressa é top, nossa, essa médica é top. Outro aqui, que era de outra cidade também, que conhecia Uhum. você. Então, várias mensagens de carinho, né? E outra coisa também que você comentou da meditação, né? Eu vou estar fazendo, provavelmente no mês que vem, uma live com a Daniela Freitas, que ela é psicóloga, instrutora de yoga e também trabalha com mindfulness. E ela vai estar fazendo um projeto bem legal com a gente no Grupo Elas. E ela tem um curso de meditação online e ela explica, né, tudo isso. Então ela vai estar fazendo essa live com a gente também. E falando de crianças, né, adolescentes, eu queria citar também a Laura Coelho, que inclusive foi uma indicação da própria Andressa. E, enfim, tenho tido uma ótima experiência com ela. Outras pessoas também elogiando o trabalho dela, então a Laura realmente seria para psicologia infantil, assim, acho que seria uma ótima indicação para vocês Maravilhosa. estarem seguindo também, né? Temos bons nomes de psiquiatria ou de psicologia infantil aqui em Brasília. Tudo procurar indicação, né, Isso. Thalia? E dizer que os elogios aí, a maioria foram amigos que eu paguei para eles entrarem aí no chat e me elogiar. Nossa, agora eu achei interessante, eu não esperava por esse Ok, maravilha. E assim, você falou de isolamento, pandemia. Eu confesso que o que eu tô mais assim ansiosa é para acabar esse negócio, para a gente poder fazer uma festa de todo mundo do grupo Elas, fazer um churrasco aqui, todo mundo que Sim, sim. não vai prestar esse encontro, não. A Tati aí a Tati também tá aí, secretária também tá aí na live rindo aqui. Eu falei, ó, vocês aguardam que vai ter um churrascão aqui em casa com todo mundo, juntando todo mundo. Tá Tô bom? louca para isso também. Vai chegar o dia. Perfeito. Muito obrigada, viu, mais uma vez, Andressa. Beijo, Tá bom? gente. Então Obrigada, tá. Thalia. Tchau, Tchau. tchau, gente. Até.